Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de preview da NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, para falar de coisas belas e sujas, hein? Para falar de equipes belas e nem tão belas assim, para falar de NBAzinha, né? Que sempre vai ser maravilhoso. Lucas, 23 de setembro de 2022. Animado aí para falar de uma equipe que é uma espécie de gênero musical que as pessoas não reconhecem mais? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, você falou, né? Falar de coisas belas e sujas, talvez até um pouco mais de coisas sujas nesse episódio de hoje. E também um rescaldinho, né, Gibas? Temos agora, nesse momento, um pouco mais de informação, um pouco mais de clareza nessa saga do Imeldoka. E acho que assim como ontem, Gibas, que a gente precisou falar, a gente vai precisar falar de novo hoje, né? A notícia que foi trazida pelo Shams nessa manhã aqui do Brasil, mais para madruga, né? Madruga barra manhã. Tem gente que acorda muito cedo também, né? Então pode ser que seja amanhã mesmo. Milagreiros da manhã, né, Lucas? Milagres da manhã. Cara, inacreditável o tanto que eu já fiz milagres da manhã por conta de basquete, né? Muito mais milagres de madrugada, mas também Milagres da bastante madrugada. milagres de manhã. Gibas, então, o que o Shams trouxe foi uma certa diferenciação, mas um aprofundamento ao mesmo tempo, né? Ele falou que sim, que em julho o Boston Celtics tomou conhecimento do relacionamento do Emil Doka com uma pessoa da equipe. Isso não foi problema naquela ocasião, porque o entendimento que eles tiveram através das duas partes é que era um relacionamento consensual. Então o Celtics ficou peixe, viu, Guilherme, naquela ocasião. A novidade da postagem do Shams, né, da notícia, ele colocou meio assim, um parágrafo, meio de fim de parágrafo, assim, sabe, Guilherme? Sem trazer tanta atenção para esse fato, é que recentemente teria tido reclamações sobre comentários inapropriados do Imildoka por parte dessa pessoa com quem ele se relacionava, né? Então, era um relacionamento que esteve num bom lugar entre as partes num passado recente, mas no passado mais recente ainda, Guilherme, tiveram complicações, comentários inapropriados por parte do Imildoka, que já pediu desculpa, né? Ele não saiu dizendo, olha, estou sendo injustiçado, né? Pelo contrário, ele pediu desculpa à organização, à torcida, à família, e está mesmo suspenso por um ano. Até agora não deu sinais de que vai pedir arrego, né? Que vai sair de vez do Boston Celtics. Vamos ver como é que vai ser o desdobramento daqui para frente, mas parece meio fato fechado, Guilherme. E Udoka não é o técnico do Boston Celtics para a temporada 2022-2023. O time se apressou em anunciar o seu interino, porém, Guilherme, o interino ele nunca esteve à frente no banco de reservas. Seria a primeira temporada que ele estaria no banco de reservas, né? E assim, todo mundo da organização, pessoas ligadas à organização, estão lamentando o fato de Will Hardy ter ido para o Utah Jazz, que é tema do episódio de hoje, né? Utah Jazz é uma das equipes do preview, e que ele, sim, tem já alguns anos ali de banco de reservas do Celtics, né? Acompanha aquele trabalho, não só do Udoka, mas também do Brad Stevens. E, enfim, Guilherme, o Celtics aí não é assunto ainda de preview, né? Na verdade, o Celtics estava, por enquanto ainda está, né? Entre as duas últimas equipes do preview, né? Porque são as equipes que o Cassinho mais dá valor, ou pelo menos que mais dava valor até esse momento. Mas hoje, Guilherme, é dia de Utah Jazz e Washington Wizards. Só se fala em Guilherme, outra coisa, né? é isso que eu ia dizer. Juntando aí a massa de torcedores do Utah Jazz com a massa de torcedores do Washington Wizards, que tipo de massa dá para fazer? Carbonara? Cara, é uma massa bem leve, né? Aquele macarrão de bambu, né? Porque. Mas não é miojo, né? Pelo amor de Não, Deus. não, não. Não, É porque qualidade. Qualidade qualidade. demais. Lucas, se arrependimento matasse, o Will Hardy estaria agora em um lugar muito longe, né? Numa dessa pra uma melhor. Porque imagina sobrar o time do Celtics na mão dele, cara. Enfim.
Lucas, um ponto, né? Ontem a gente até falou sobre isso, né? Não sabíamos mais detalhes para fazer comentários, mas acho que um ponto que é importante dizer é que a NBA tem lutado muito para criar um ambiente de trabalho aceitável, digno para mulheres, para a comunidade como um todo, mas sobretudo para mulheres, né? Porque não é a notícia do Robert Sarver, que essa semana veio à tona, não veio à tona, né? A notícia já veio há algum tempo, mas a punição veio à tona essa semana e que se desenrolou com o dono do Suns se propondo a vender a franquia. Ela não é a primeira dessas que brotam, né? Outras tantas já foram, Dallas Mavericks, acho que é um dos casos mais gritantes, mas outros tantos. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas são muitos. E isso, a NBA até criou um disque denúncia, né? É Interno. isso. E a impressão que dá é que o Celtics está muito atento, assim, a gente presta muita atenção e a princípio parecia um exagero, né, no sentido, pô, é uma relação consensual e os caras estão fazendo isso, e agora se desenrola com um pouco mais de informações, mas de toda forma, acho que é um cara que ocupa um lugar muito alto na hierarquia de Boston, né, o principal dirigente fora da quadra é o dono, depois é o Brad Stevens, depois é ele. Assim, claro que na estrutura organizacional tem outras direções, mas na prática, a imagem pública e especificamente dentro da quadra, ele é a máxima figura. Então, se o membro do staff tiver qualquer relação com a quadra, qualquer tipo, né, e é um time de basquete, ele é um superior hierárquico, né? Então, eu tenho a impressão também, Lucas, que tem esse grande peso institucional rodeando o Celtics que tomou uma medida preventiva, vamos dizer assim. Enfim, acho que isso muda bastante coisa. Acho que o trabalho do Imildoka foi bastante autoral e acho que sem ele esse time vai ter que mostrar que de fato não é só um time que encaixou sob o comando de um técnico, mas é uma cultura que já está instalada, que já está estabelecida. Cara, não tem ideia. Não tem ideia do que vai acontecer com o Boston Celtics. Não sei se de fato os membros que estão hoje na comissão técnica vão continuar como head coach. A impressão que eu tenho é que não. A impressão que eu tenho é que eles vão contratar alguém para essa temporada. Acho que eles não vão arriscar nesse nível, porque é um time contender, é um time favorito para ser campeão da NBA e com favoritos não dá para brincar. Então, porque assim, o trem, Lucas, infelizmente a gente não tem muita experiência sobre trens, né? Porque, como o pessoal já sabe aqui, o Brasil, a gente já lamentou muito isso aqui no podcast, né? Acho que Já. até é uma oportunidade de lamentar mais Cara, uma vez. imagina se a malha ferroviária do Brasil fosse desenvolvida, quantos podcasts estariam mais à frente, né, Guilherme? Porque é Meu muito bom Deus, dá escutar pra um gravar no podcastzinho trem. no trem. E E pra gravar. ouvir podcast, velho? Pô, cara, dá pra ouvir no trem, dá pra gravar no trem, dá pra fazer um livecast no Porra, trem, imagina. dá. Nossa. Porque, cara, diferente do ônibus, né, que vai rodando muito, o trem é estável, né? Você vai retinho ali, cara. Dá uma tremidinha e tal, Pô, dá pra mas. dormir no trem, velho, cabine de trem. Porra, Aqueles filmes de trem, Guilherme, são espetaculares, né? pô, O tanto. Brasil não tem tecnologia pra fazer um filme de trem hoje. Não tem, cara. Se for fazer filme de trem, é soja, né? Soja anda no trem. Aí, mais uma vez, né? O país dos Só grãos. agronegócio lucra nesse país, Guilherme. É isso. É o agro que se aproveita aí da malha O ferroviária agro aqui. poderia ser pop de verdade se metesse um filme de trem, Guilherme. Tá aí, vou Cara, soltar essa o aqui. que o agro tinha que fazer? Ele tinha que liberar esses trilhos de trem pra galera andar um pouquinho, velho. Pô, tem um trem aqui, Lucas, eu juro pra você. Ele faz trajetos que eu gostaria de fazer, cara. Poxa, eu queria pegar uma carona de trem. É um trem bom, Guilherme? Cara, infelizmente não, né? Porque não tá em Minas, né? Mas enfim, o trem passa, Lucas, e dependendo do trem, e esse é o tipo de trem que eu tô falando, de ser campeão, passa muito poucas vezes. É um trem que não tem muita saída, vamos dizer assim, né? É um itinerário que pouca gente tem acesso. E o Boston Celtics está nessa vez. Não dá para perder esse trem. Se perde o trem do título, porque o técnico não era ideal, era inexperiente, ou enfim, já. Não quero aqui falar mal de técnicos que a gente nem viu o trabalho, né? Mas eu tenho a impressão que o Celtics vai fazer algum move aí mais arrojado, porque assim, se você parar para pensar, já é o que viria não seria o próximo na hierarquia, né? Tem o. Não, é um cara que ia estrear no banco, Guilherme. É tipo o Adam Pois é, Sandler, né? No fim do filme que ele vai pro banco. é Perdão aí isso. pra quem não assistiu ainda o filme do Bo Cruz. Porque assim, os assistentes da NBA têm mostrado que são brilhantes, né? Porque vários se tornam técnicos e imediatamente entregam. Mas tem um caminho para chegar até onde eles estão, né? E
Enfim, vamos esperar aí o que o Boston vai fazer. Mas, Lucas, como só se fala em outra coisa, nós temos que falar dessa outra coisa, né? Utah Jazz e Washington Wizards. Qual o Cassinho odeia mais, hein, Lucas? Guilherme, é curioso você ter me perguntado isso, né? Porque quando fizemos a separação dos episódios, o Utah Jazz não deveria ter saído hoje, né? Por incrível que pareça. Quer dizer, o Utah Jazz deveria ter saído hoje, por isso que tá aqui hoje. Mas depois que gravamos alguns, o Cassinho foi lá e mexeu, né? Mexeu no Utah Jazz e falou: Cara, como é que o Utah Jazz não apareceu no preview ainda, né? Os caras estão trocando todo mundo, estão querendo perder direto. Como é que eu não botei no preview ainda? Então, o Utah Jazz baixou uma vitória lá na Cassiolândia, Guilherme, na KTO, e agora tem 25 vitórias e meia, tá abaixo do OKC, né? Ainda acima de San Antonio e Houston no Oeste, ainda acima de Pacers, mas abaixo de, por exemplo, o Magic e, no caso, o OKC, que eram as equipes com 26 vitórias e meia, que já saíram. Ainda assim, né? Coladinho por ali, Guilherme, Utah Jazz fez trocas grandes, pequenas e médias nessa off-season. Já saiu o Rudy Gobert. Antes de sair o Rudy Gobert, saiu logo um Royce O'Nealzinho, né? De aperitivo. E aí veio a trocona do Rudy Gobert. Depois da trocona, o Rudy Gobert passou um mês, passou um pouco mais de um mês. Antes de completar 2 meses, trocona de Donovan Mitchell. Então, assim, muito asset para o futuro, boas peças para o presente, né? Peças complementares, melhor dizendo assim, para o presente. E agora, recentemente, trocou o Bojan Bogdanovic por Kelly Olynyk e um pouquinho mais de salário. Então, assim, os principais jogadores, né? 4/5 daquele time titular já foram embora. Então, o Utah Jazz, de fato, né, tá buscando uma reformulação completa. Danny Ainge não escondeu isso em nenhum momento, desde a sua ida. O técnico já foi embora, um técnico que foi embora, Guilherme, tendo vencido um montão de jogo, né? Tá aí, Boston podia, sei lá, se ele vai de fato atrás de um técnico diferente, né, com o Snyder talvez seja um dos bons currículos que estão desempregados, né? Então, o Utah Jazz se desfez de todo mundo assim, que a gente sabia que vencia jogos, que entregava campanha, e que a gente tinha visto que não chegava tão longe nos playoffs, né? Então busca, aponta, né, para daqui a 5, 6 anos, aí essa mais ou menos a timeline do Jazz nesse momento, e vai ser nenhuma responsabilidade para essa temporada, e é por isso que a equipe que deve sair de uma sequência de 50 vitórias para uma campanha na casa das 20 vitórias, o Cassinho coloca a linha no 25,5, Guilherme, eu te pergunto, como vês, hein? Como vês, hein, a equipe do Utah Jazz? Cara, o elenco do Utah Jazz tem jogadores para macetar essa odd. Assim, se vocês conseguirem colocar em quadra esse elenco e tiver disposição para criar uma cultura, padrões táticos, né, bom plano de jogo, eles têm time para macetar isso aí. O que eles não têm, Lucas, é o menor interesse nisso, né? Começa a temporada do Utah Jazz, a gente não tem a menor dúvida que qualquer cara que começar a ganhar jogo, eles vão tirar. Então, o plano do Utah Jazz, cara, o Utah Jazz acabou de trocar seus melhores jogadores, assim, não é por nada, porque é pelo futuro, mas para efeito quadra para essa temporada, por nada que seja do nível do que eles tinham. Então, não há interesse em vencer jogo, há interesse em perder jogo. E Guilherme, fiquei imagine, um pouco curioso. hum, Diga-me, esse digo-te, elenco que vence 26 jogos na sua humilde. cara, vamos lá. Se eu botar em quadra aqui um Colin Sexton, um Consegue tu ir com ele juntos ou Conley, revezando? Conley Colin Sexton, e tem um Ok. two guard aí. Clarkson É, continuaria vindo do banco. não, ele tem que vir do banco, né? Senão não tem condição. Aí você bota um Lauri Markkanen. Quem Na pode 3? Pode ser na 4, né? Porque esse time não tem muitos bigs, né? Ok. Tem um Malik Beasley que chuta muito. Acho que dá pra colocar até ele na do Sexton, né? Conley, Beasley. Você pensa um 3 aqui que possa defender. Por exemplo, o Agbaji, de repente, que vem pra ser um cara pra Cara, isso. tô achando, tô achando que não cheguei em 26 não, hein? Chega, pô. Lauri Markkanen. Trouxeram aí o Simone Fontecchio. O Marinho. Ok. Cara, é um time que, assim, eu acho que tem bons jogadores aqui. Acho que É. é um time que tem bons Acho jogadores. que falta quem carregue, né, para essas 26. Acho Não que tem, não tem.
Mas assim, eu tenho a impressão que esse é um time que é interessante de ver jogar. Bons jogadores, caras que pensam coletivo, caras que matam bola, né? Bastante chutador. Não acho Certamente um que. dos melhores bancos da NBA, né? Se você pensar, você deixou no banco, por Muito. exemplo, Jordan Clarkson, Sexton, aí a gente pode pensar num Jared Vanderbilt, né? Bom defensor, pivô, né? Grande, né? Isso. Aí tem o italiano, né, que fez um ótimo Eurobasket, né? O Fontecchio, o Agbaji, né? Novatinho, mas um novato um pouco idoso já, né? Ele até que não é tão idoso, viu, Guilherme? Quando separa da classe, né? A classe tinha menino de 18, 19 anos, né? Aí você pega o Não, Agbaji que nasceu em 2000, você vê com não, 22, tá no acho boa. 12. Mas você traz na NBA e agora ele é um jovem garoto, né? Aí você pensa o Kelly Olynyk, né? Um bom jogador de rotação. Então, assim, é um belo banco, né? O negócio é Horton o time. Tucker, Horton Tucker, pô, ele não é o que o Lakers imaginava, mas Isso. Horton bom Tucker, jogador. Nico Alexander Walker, né? Tudo jogador NBA. Tudo jogador que a Todo gente jogador. sabe que é fera. Então, mas eu acho que não tem interesse, Lucas. Eles não têm o menor interesse que esse time seja legal. Eu acho que não é esse o trabalho. Vai até engraçado, né, ver o Will Hardy, porque segundo as fontes que estão circulando aí, Lucas, assim que ele chegou, ele estava buscando que o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert estivessem apaziguados, jogassem num bom nível juntos. Era plano dele, inclusive fez viagens pessoais para convencer os jogadores desse plano. Essas são as informações, né? Muito Ninguém louco. sabe o que o Deniante prometeu pra ele, né? Cara, ele teve que tirar o cara do vice-campeão da NBA, que ficou perto de ser campeão da NBA. E ele era o número Guilherme, você acha 2. que o Deniante, embora tenha saído um pouco amargurado do Celtics, né? Ele ainda tá ferrando o Lakers, porque, cara, dava facilmente pro Lakers eles terem, sei lá, pegado o Westbrook, mandado alguns desses jogadores aí, ou o Bojan Bogdanovic, não é possível que o Lakers não tenha oferecido alguma coisa, né, pelo menos, já que foi algo muito perto do nada, né, que rolou. Você acha que tem alguma chance do Jazz fazer uma troca com o Lakers ou o Danny Ainge prefere outros caminhos aí? Acho que Rivalidade. O Danny Ainge tem pouco interesse em resolver os problemas do Lakers, né? E como é uma troca que resolve bastante coisa que o Lakers precisa, acho que ele não tá muito interessado nisso, não. Agora, especificamente pro Utah Jazz, Lucas, acho que eles vão ter um Você vê problema que a com. gente tenta falar de todos os times, né, do Utah Jazz. Acho que o Will Hardy tem um problema, porque ele acha que ele tá com a mentalidade de fazer esse time ser bom. E ele é bom técnico, segundo consta, né? A gente não conhece, mas trabalhou pro Pop, trabalhou pro Doca, é considerado aí um das jovens mentes do basquete atual, um dos caras mais interessantes aí. Intrigado para saber o que ele vai fazer com essa molecada aí, mas eu tenho a impressão que o front office do Utah Jazz está muito, muito focado em buscar uma escolha muito alta no próximo draft, Lucas. Então, é até estranho, né, pensar o que dá para fazer com esse time aqui. Você vê que a troca que o Danny Ainge fez com o Lakers foi para mandar o Beverley para lá, né? Então, tentando aí claramente causar uma intriga, né? Mas, Guilherme, o Utah Jazz, aliás, tem pouca gente falando sobre isso, hein? Conversamos com o atleta do Utah Jazz durante a AmeriCup, né? Perguntei pessoalmente ao Leandro Bolmaro sobre o Utah Jazz, ele falou, não quero falar do Utah Jazz agora, né? Então, é um shade, Guilherme, isso aí para a torcida do Utah. Cara, é impressionante, né? Porque nem o atleta do Utah Jazz quer falar do Utah Jazz, né? Então, quem que Então, vai por querer que falar? temos que falar, É, cara? o que vão falar? Mas, Guilherme, assim, uma coisa para ficar de olho, bem interessante, né? É que é um time que vai se meter em troca, né? Então, todo mundo gosta de um assuntinho de troca. Aí você olha no elenco, faz sentido o Mike Conley tá aqui? Faz sentido o Rudy Gay tá aqui? Faz sentido o Jordan Clarkson tá aqui? São jogadores bem veteranos, com um valor bem conhecido dentro da NBA, assim, com o que se espera deles, né, numa série de playoff, em jogos relevantes. Dá para saber o que se espera, ninguém vai pegar o Jordan Clarkson achando que ele vai ser um super jogador e ninguém vai achar pegando que ele vai ser um péssimo jogador, né, um jogador peba. Já se sabe o que ele pode oferecer, como ele rende melhor. Então, são jogadores assim que a gente pode ver sendo movidos durante a temporada, mesmo que não traga tantos benefícios assim para o Utah, a não ser. Esse aí que eu meti o Utah do Bomaro, né? A não ser o fato do Utah Jazz abrir espaço, né? E aí, essa é outra coisa a se olhar nesse elenco, né? Abrir espaço para quem? Porque o Utah Jazz, Guilherme, ele trouxe nessa última troca, né? Ou pelo menos na penúltima, o Colin Sexton e o Lauri Markkanen, né?
que são jogadores que já estavam, não é assim, olha, são super prospects, né? Eles são jogadores mais que ainda estão em época de conhecimento dentro da NBA do seu auge. A gente acha que eles não chegaram no seu auge ainda, mas ao mesmo tempo a gente não prospecta esses auges como, olha, dá para montar o time ao redor desses caras, né? Então o Utah Jazz, diferente dos outros times que a gente olhou e falou, olha, estão fazendo isso aqui ao redor do Paulo Banchero e tal, isso aqui vai ser o time do Chet Holmgren, isso aqui vai ser o time do Jalen Green. O Utah Jazz não tem ainda de quem é esse time, né, Guilherme? De quem era o time, já não é mais. Acabaram de sair todos os envolvidos, né? E agora é uma equipe que vai buscar sua nova identidade. Então a gente pode estar falando aqui, Guilherme, de jogadores que daqui a 2 anos ou 3 anos não vai nenhum estar no Utah Jazz. Não seria algo assim super absurdo de acontecer. Então é um ano para caras como o Leandro Bolmaro, que é de 2000, para caras como o Taylor Horton-Tucker, que também é de 2000, veio do Lakers agora, o próprio Colin Sexton, o Nico Alexander-Walker, Lauri Markkanen, fincarem a sua bandeira, né? E dizer, olha, aqui é jogador NBA, pô. Walker Kessler e o Agbaji, Guilherme, jogadores que vieram por trocas, né? O Kessler veio na troca do Gobert através do Minnesota, e o Agbaji veio na troca do Donovan Mitchell pelo Cavs. Um foi defensor do ano da NCAA, que foi o Kessler, e outro foi o MVP das finais do torneio da NCAA, né? Então, assim, são jogadores que também vão buscar o seu espaço. Então, a gente pode ver esse Utah Jazz, Guilherme, indo para caminhos que a gente projetando. Olha, tem um time interessante, com Conley, com Jordan Clarkson, com o Kelly Olynyk, que a gente pode estar projetando aqui esse time que dá para brigar por jogos, mas o Utah pode estar vislumbrando mesmo, colocar, vou jogar aqui meus jovens e ver se daqui eu saio com peças para o futuro, né? Acho que esse é o jeito que o Utah vai olhar para essa temporada, né? Colin Sexton é um cara que eu posso tratar como a posição do Colin Sexton, é uma posição que eu posso tratar como resolvida. O time deu um salário de 4 anos para ele agora, né? Acabou de renovar. Lauri Markkanen, preciso procurar jogador para essa posição ou tá resolvido aqui? Então o Utah tem alguns jogadores, algumas apostas para fazer isso. E é por isso que eu recomendo muito o under aqui, Guilherme, se você quiser meter a bet lá na KTO, que é o melhor lugar para você fazer suas bets, né? Recomendo o under porque esse Utah Jazz não tem interesse em que essa equipe, esse time do Utah Jazz, seja o time do Utah Jazz daqui a, sei lá, 1 ano e meio. Então, é uma equipe que o Will Hardy pode estar pensando em lutar por vitórias. Isso pode acabar até atrapalhando um pouquinho esse projeto do tank, mas o nosso amigo Deniende, Guilherme, já se certificou de que, olha, mesmo que ele tente aqui, ele não consegue ir muito longe, né? Essa barreira das 30 vitórias me parece bem impossível de ser furada. Eu tô contigo nessa, já vou casar aqui na KTO 10, né? 10 é a betezinha de lei do Belgradão na KTO sempre, né? 10 aqui, É 10 isso. ali. E às vezes dá bom, às vezes dá mais ou menos, às vezes dá ótimo, às vezes dá pela, né? Pode acontecer. Como é que foi aí, Lucas, as recentes aí? Bets boas? Estamos pegando diariamente, né? Diariamente, todo dia sai preview KTO. Pelo menos uma das duas a gente pega. Talvez hoje a gente pegue as duas, viu, Guilherme? Vamos ficar atentos aí. Mas saiu o preview da KTO, pegamos a bet, postamos no Insta, né? A grande recomendação do dia. Tem dias que você sente que não pode, né? Que é mais recomendado do que os outros. Mas estou imaginando, Guilherme, que das 15 que faremos, acertaremos aí pelo menos 12. Isso aí tem lá no grupo do Belgrabet, hein? Nós vamos colocar depois lá, fechar tudo E lá, se todo. quisesse apressar e pegar logo o under do Celtics, que pode ficar baixando, né? Atualmente é 55,5. É Não bem baixou ainda alta não? aí. Até ontem não tinha baixado, né? Hoje eu ainda não olhei, mas se ainda tiver assim, recomendo. Inclusive o Belgradão já pegou. Boa. Então é isso, espalhe por aí, hein? Melhor lugar para fazer betzinha de NBA, KTO. KTO apoia todos não, né? Mas boa parte dos projetos aí que falam de NBA, basquete E o como um todo, primeiro né? foi o Belgradão, hein? E o Belgradão. E o KTO tá com o Belgradão desde 2019 já. Estamos indo para 4 anos, é isso? 19? 4 anos Se aí. bobear é 18, hein? Não, foi pro Mundial da China, 2019, por isso que eu lembro. Boa. Então tá fechadão aí com o Belgradão. KTO.com,
KTO Underline Brasil no Twitter e no Instagram. Pede uma free bet lá pra você começar, e se você não tiver ainda. Se você estiver em outra casa, vem pra KTO, pô. Isso tá de brincadeira. E é o seguinte, KTO, atendimento pessoas reais, né? Não tem robozão, não. Pessoas reais conversando com você, tirando as dúvidas. E pode mandar DM que eles vão conversar com você, qualquer dúvida que você tiver. Lucas! Acabei de ver aqui, Existe Gibas. o quê? 55,5 ainda, hein? Pô, a do Celtics? A gente já pegou Isso. essa? Dezinho já? Pegamos. Boa, macetante. Lucas! Não gostou do Lucas? Achei que você ficou Gostei, empolgado. pô. Pô, que quando eu falo Que assim, isso. Lucas, depois você fala oi, entendeu? Oi! Washington! Não, Washington! nada de Washington Wizards, velho. Quero falar agora de MIP Hunters, Guilherme. Tan, 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 É tan, exatamente tan, isso. tan. É a primeira série do Café Belgrado da história que teve uma abertura alternativa, né? Do Belgradão. São episódios onde a gente procura as estrelas do futuro, né? Se você pegar o passado recente dos vencedores de MIP, a gente viu que a NBA meio que deu uma mudada em relação ao perfil do cara que ganha o prêmio de MIP, né? Então a gente tá vendo Paul George ganhar, Giannis ganhar, recentemente o Jamoran ganhar. Então são jogadores que saem de um campo da promessa para um lugar de muito destaque dentro da liga, né? Então, o MIP Hunters, o que a gente faz? A gente projeta, né? Procura em cada time quais são esses candidatos a darem esse tipo de salto, né? E é uma série que a gente faz já desde 2018, acho muito legal, porque a gente é forçado, né, a olhar, projetar essa NBA não só para a temporada seguinte, mas também se as equipes estão buscando aquilo ali, né? Quais equipes apostam em quais jogadores, né? Então a gente tenta ler através do passado, Guilherme, essas indicações do futuro, né? Então o MIP Hunters tem tido ano a ano, né? A gente viu o Siakam vencer o prêmio de MIP, a gente acompanhou, né, outros vencedores bem macetados. Você lembra quem foi o vencedor do MIP, Guilherme, desde que a série do Café Belgrado começou a ser tratada, MIP Hunters, que a Siaka. gente começou a fazer? Pascal Siaka. Ah, mas esse foi a primeira, né? Acho que eu lembro todos? Claro, pô. Hã? Claro, pô, que isso. A gente tem feito o MIP Hunters já desde 2019, 2019, Guilherme, 2018, né? Foi o ano que a gente começou o plano de apoio. A gente fez MIP Hunters, logo depois a gente fez O Reinado, né? Porque a gente gostou do estilo seriado. E a gente viu, desde então, jogadores saírem, digamos assim, do espaço médio da NBA para um espaço de destaque estrelato, né? Então a gente viu Siakam, a gente viu Brandon Ingram, a gente Julius previu Randle. e não concordou com Julius Randle e viu também Ja Morant, recentemente, né? Mas quem mais venceu, né? Giannis, a gente viu Jimmy Butler, isso antes de existir o MIP Hunters e até o Café Belgrado, né? Jimmy Butler, Paul George. Então, se você pegar, Guilherme, de 2012 para cá, a gente só vê jogador que foi pelo menos All-Star, né, em algum momento. Antigamente, a gente via Ryan Anderson, Aaron Brooks, Danny Granger, Idol Turkoglu, Boris Diaw, Bob Simmons, jogadores que nem sempre eram de primeira ou segunda linha da NBA, né? A segunda linha também é maravilhosa, né? Então, o MIP Hunters, a gente faz isso, né? A gente busca quais são esses próximos jogadores. A gente busca também o MIP de cada time, né? Aquele jogador que mais vai evoluir, então acaba servindo para você macetar também nos seus fantasies, né? Então, cara, MIP Hunters é uma série muito gostosa de ser feita, é uma série que o Café Belgrado já faz há alguns anos, e que a gente dedica aos nossos queridos apoiadores, né? É uma das maneiras que os apoiadores, é uma das recompensas para os apoiadores, né? Ouvir episódios exclusivos que são pautados aí com estudo, análise e reverência do Belgradão. Ah, acho que a maior recompensa para quem apoia o Café Belgrado é ver o projeto se mantendo, né? Pelo menos para a gente sente que a pessoa que nos apoia está buscando em primeiro lugar isso, né? Que a gente consiga manter esse projeto. A gente está fazendo basicamente episódio todos os dias agora de preview até começar a NBA. Quando começar a NBA a gente vai querer fazer muita coisa também. A gente até reorganizou para a gente não precisar do horário da NBA para gravar, né? Como era antigamente. Então, o Café Belgrado precisa desse tipo de apoio para poder fazer esse tipo de ousadia, né? Pegar horários do dia
né, digamos assim, horário de trabalho, né, Guilherme, e investir esse tempo no Café Belgrado. Então a gente pede muito para você que curte o episódio, que curte o Café Belgrado do dia a dia, para apoiar o Café Belgrado, apoiar o projeto. Você vai receber, além desses episódios do dia a dia, com mais constância, também vai receber muito episódio exclusivo, séries especiais que a gente trata com todo o carinho do mundo. Então, apoia o Café Belgrado, ajuda o Belgradão, precisamos demais. Guilherme, se quiser acrescentar algum pedido aí, né, talvez um choro, você sabe chorar, Guilherme, assim, quando se pede? Cara, não sei chorar não, mas seria bem interessante se você que tá nos ouvindo e não apoia ainda, começasse a nos apoiar, viu? Porque olha, Ok. o momento é duro. Faça como o Denis Guimarães, hein? Denis Guimarães chegou ontem. Muito obrigado, Denis. Seja bem-vindo aí a Belgranation. Denis Guimarães. Guilherme, tá vindo um por dia, hein? Seria É demais isso. se esse apelo trouxesse dois, né? Então você que nos ouviu agora, se sentiu apelado, apoia aí, vai na Aurelo e apoia o Café Belgrado, já vai desbloquear imediatamente um montão de conteúdo para você. É. Guilherme, Hoje estamos vamos precisando de ter... dois, porque eu acabei de receber o anúncio de um desapoio aqui, viu? Então precisamos Ih, de dois rapaz. hoje. Pô, hoje precisamos de você, hein? E Precisamos de esse, três, então, hoje, né? Porque eu- precisamos aumentar dois hoje. Já perdemos cara, um, estamos e no prejuízo. o desapoio foi de 20, né? Que é o machuca É mais. triste, machucante, muito Vem, machucante. hein? Guilherme, estamos tentando muito falar de outra coisa, mas chegou a hora, né? Washington Wizards é a equipe com menos torcedores que se tem notícia da NBA, mas ainda assim torcedores muito, muito apaixonados e que merecem aqui todo o destaque, todo o abraço do Café Belgrado. Guilherme, dispensaram o Brasa, hein? Não vão trazer o Brasa que tinha por lá. Só posso prever o pior, porque todo mundo que tá dispensando o Brasa, Guilherme, tá sofrendo. Tá dando ruim, né? Cara, é o time do Prota, né? Então, o Washington Wizards tem um grande Prota aí, narrador do Sport TV. Pode ficar. O torcedor do Washington Wizards pode ficar tranquilo. Tem o Gabriel também, né? Lá de Curitiba, que é torcedor também. Tá sempre com a gente aí. Especialista em esportes paranaenses, hein, Lucas? Então, um salve especial aí pro Gabi. Cara, É o Gabsol, né? é o Gabi Paraná, né? É o Paraná. Cara, é o seguinte. O Washington Wizards é um time que tem bons jogadores. É um time que já há algum tempo. Você vê o Washington Wizards na tabela, não é um time que atrai tanto, né? Não tem tanto carisma, não tem tanta empolgação, mas é um time que enquadra, você consegue ver eles competindo, né? É um time que joga duro. Se você for olhar a história recente da franquia, o ano passado foi bem desastroso. Os últimos anos, aliás, foram bem desastrosos, mas não faz tanto tempo eles estavam em playoff todo ano, né? O ano retrasado eles estavam em playoff. Perderam na primeira rodada, já há algum tempo perdem na primeira rodada, mas aquele time de 2015, por exemplo, não faz tanto tempo assim, que tinha o John Wall, o Marcin Gortat, chegou à semifinal da conferência. Então, é um time que a gente aprendeu a ficar na expectativa sobre movimentações que eles vão fazer. Eles têm uma super estrela que todo mundo acha que todo ano vai ser trocado e nunca é trocado. Eles fizeram alguns moves relevantes, né? Trouxeram para lá, libertaram o Luka de Porzingis, então isso merece algum respeito deles. Fazem drafts que geralmente trazem alguma expectativa, né? Como foi o caso do Rui Hashimura, depois do Dani Avdija. Mas por enquanto nada também, né? Por enquanto nada desses caras e de outros tantos. O time continua jogando Bradley Beal Ball. É um time que tenta se acelerar bastante, um time que tenta ter volume. Cara, mas no final das contas, assim, é um time que, honestamente, tem que falar com toda a franqueza aqui que os nossos queridos ouvintes pedem. É um time que eu costumo ignorar, viu, Lucas? Então, para fazer esse podcast, eu tive que me preparar bem, porque mudou muita coisa, né? O Washington Wizards tem muitos nomes que eu nem me lembrava que estavam lá. Guilherme, o novatinho que eles pegaram, Johnny Davis, né? Pode ser esse cara que faz a gente assistir um pouco de Wizards, né? Que faz a gente ter interesse no que eles estão fazendo. É um cara bem agressivo, foi um dos nomes que a gente trouxe em episódio aberto, né? Do Café Belgrado. É um cara que acho que vai surpreender. Vai ter muita gente falando, cara, que legal, né? O Johnny Davis no Wizards, o Wizards, como você disse, a gente meio que tem sofrido com as escolhas de draft que a gente acha que vão ser bem legais. Então eu pelo menos esperava bastante um salto do Hashimura em algum momento.
Ainda tô com um pouquinho de fé que o Deni Avdija pode ser esse cara meio Saric, assim, que faz um monte de coisa em quadra e ajuda o time. O próprio Saric também não virou tudo aquilo que a gente imaginou que poderia ser. O do ano passado foi o draft de idoso, né? O time que tá meio desesperado, não, precisa de alguém que ajude, então eles vieram de Corey Kispert. E esse ano eles vêm de Johnny Davis. Acho que foi uma bela escolha, acho que é um cara que vai dar uma dinâmica diferente, vai ser um fato novo, digamos assim, nessa equipe do Washington Wizards, que tem sido meio que mais do mesmo, né? Bradley Beal renovando sempre que possível, renovou de novo agora, salário aí de $250 milhão, um contrato, né, de $250 milhão, 250 milhões de dólares nesse novo contrato. Então, assim, ficou bem difícil imaginar que ele vai ser movido em um futuro próximo, mas é a equipe que fez movimentos agora, né? Abriu mão do KCP, que é um bom defensor, um cara que acho que vai ajudar lá no Denver. Quando chegar a hora do Denver, a gente vai ter que debater um pouquinho essa ideia que eles tiveram, mas acho que o Wizards somou talento nessa troca, né? Veio com o Will Barton, veio de Monte Morris, jogadores que têm tido experiência em playoff recente, se junta a jogadores que também têm experiência em playoff, como é o caso do Kyle Kuzma, inclusive de campeão da NBA. Então, é uma equipe, assim, que, diferente do Utah Jazz que a gente falou agora há pouco, tem as suas estrelas, né? Tem o Bradley Beal, que é uma estrela de primeira grandeza dentro da NBA, um dos melhores scorers. Não teve um ano tão bom ano passado. Há um tempo, batalha contra contusões. Isso tem pesado bastante aonde ele pode chegar, né? Mas é um jogador que fez temporada de 30 pontos por jogo, né? Kristaps Porzingis não teve uma boa passagem pelo Dallas, mas ainda na teoria é um cara que complementa bem um jogador como o Bradley Beal, né? Então vamos ver que tipo de jogo o Wes Unseld Jr., que vai para sua segunda temporada, vai implementar nessa temporada, né? Vai implementar nesse ano. Ele escolheu a dedo Monte Morris e Will Barton, né? Porque o Unseld Jr. estava no Denver até agora há pouco, né? Antes de vir para o Wizards, ele era assistente lá do Mike Maloney, assistente de dentro de quadra, assistente de primeira linha dentro da NBA. Então, assim, ele sabe o que esperar desses caras, acho que chegam para jogar, chegam para fazer uma parte importante da rotação. Então, fazer com que funcione um time que vai ter Monte Morris, Bradley Beal, Will Barton, o Kyle Kuzma, Kristaps Porzingis, basicamente seja esse o quinteto, né? A gente tem que pensar, e a defesa vai vir de quem, né? Então, é uma equipe que deve ter alguns problemas defensivos, vai ter que, né, enquanto time, né, fazer boas leituras, porque é uma equipe que não tem nenhum interesse, diferente de todas as outras que a gente falou até agora, Guilherme. Todas as que foram citadas até agora, essa é a equipe que fala e olha e fala, cara, o futuro é isso aqui mesmo. Eu não estou aqui pensando nas muitas escolhas de draft que eu tenho, eu não estou aqui pensando que os meus jogadores jovens vão liderar a minha equipe no futuro próximo. Pelo contrário, Guilherme, esse Washington Wizards aqui está, né, abraçado com esse elenco, está abraçado com o que tem o que tem na mão nesse momento. Lógico, pode acontecer de, numa sorte, a equipe não ir para a loteria, pegar a primeira escolha do draft e aí ter uma nova vida, né? Mas com o time que tem hoje, é time para 30 e algumas vitórias. O Cassinho coloca a linha aqui, Guilherme, 35 vitórias e meia, que é exatamente o que eles ganharam ano passado, né? 35 vitórias. Você acha que o Washington Wizards vai ser melhor ou pior do que o ano passado? Para tentar ajudar a responder, Guilherme, fala o seguinte: essa equipe vai ter pela primeira vez agora, né? Bradley Beal e Porzingis jogando juntos. Que o Bradley Beal jogou os 49 primeiros jogos, né? Aliás, jogou 40 dos 49 primeiros jogos. O Porzingis chegou, o Bradley Beal já estava fora da temporada. Então, esse training camping vai ser algo assim para o Wesley Jr. tentar imaginar como é que vem esse time, o que dá para montar aqui, o que dá para esperar. E a gente tem que ver esse salto de alguém, ou um salto do Porzingis para voltar a ser o que foi no Knicks, ou para voltar a ser um âncora defensiva que, pelo menos idealmente, ele já foi um dia, ou o novato Johnny Davis ser muito melhor do que se espera, ou o Deni Avdija, Rui Hashimura finalmente serem jogadores acima da média dentro da NBA. O time trouxe também o Delon Wright, que eu acho um bom jogador, bom veterano de NBA, acho que é superior ao que o Wizards vinha trazendo recentemente. Então, acho que o Wizards tem um elenco
que tá pensando, Guilherme, play-in, se Deus quiser um playoffzinho, diferente de todas as outras equipes até agora que estavam com mais de olho no futuro mesmo do que nessa temporada. Acho que marca, viu, Guilherme, o início de um novo olhar para esse preview do Belgradão. Eu acho que dá para colocar um time em quadra com Monty Morris, Bradley Beal, Will Barton, Kyle Kuzma e Kristaps Porzingis. Acho que é um time que tem bastante coisa aqui. É um time que dá para ser competitivo, tem estrela, tem jogadores sólidos em todas as posições, jogadores NBA em todas as posições, e que pode explodir, né, em pontos. Assim, acho que o Monty Morris, desses aqui que eu falei, é o que menos tem volume de três. Todos os outros são bem bons chutadores, assim. E o Barton também jogava com um volume um pouco diferente, fazia mais cuts, né? Mas acho que é capaz também. O Kyle Kuzma, o Porzingis e o Bradley Beal são ótimos chutadores, eu diria. Então você consegue espaçar a quadra, você tem cara que infiltra, né? Você tem um jogador como o Bradley Beal que é a estrela para puxar. E aí você vai ter que criar um banco que consiga contribuir, né? Quem que pode ser esse banco? Essas peças que você já mencionou, Dani Avdija, o Hashimura. Você tem o Daniel Gafford, que acho que é um big bem interessante, assim. O Delon Wright, eu concordo contigo. Johnny Davis, não tem ideia se ele pode contribuir já, né? Muito novinho, né, Lucas? Ele é de fevereiro de 2002, né? 20 anos apenas. Assim, é um time que, dos times que querem competir, falta muito, né? E eu acho que o principal que falta, assim, Lucas, é um pouco de cultura basquetebolística mesmo, no sentido de capitalizar a evolução, né? Porque quantas vezes a gente já elogiou aqui, né? Pô, o Montrezl Harrell estava bem ano passado, o Kyle Kuzma teve bons momentos, Thomas Bryant experimentou uma evolução incrível. Mas quanto que eles conseguiram capitalizar isso, né, em vitórias, né? O Davi Bertans chegou a ser um dos melhores chutadores da liga enquanto esteve por lá. Quanto que eles conseguiram capitalizar isso no modelo de jogar que seja atrativo, né? Porque se você olhar as peças que são, não os protagonistas, mas assim, as peças que compõem o elenco, você vai dizer que esses caras que eu mencionei agora não são melhores jogadores que o Toronto bota em quadro? Poxa, eu acabei de mencionar jogadores muito bons aqui, jogadores que são bons jogadores de NBA. Só que assim, cara, você vai ver em quadra, muitas vezes não é um time que reflete o que se espera de um bom nível de grupo de NBA. E falta o quê? Falta evolução, falta padrões táticos, boas decisões coletivas, né? Porque assim, Saúde também, né? Bradley Beal tem saúde perdido o muito jogo. tempo todo, né? Tá sem alguém e, de novo, né? Seus dois principais jogadores são jogadores que não costumam jogar a temporada completa. Mas assim, a impressão que eu tenho é que o Wizards precisa encontrar maneiras de jogar. Eu citei o Toronto porque a gente sempre cita o Miami, né? Mas o Miami talvez seja o caso que mais absurdo de pegar jogadores que ninguém conhece mesmo e botar em rotação, às vezes até como titular, e os caras entregarem. A impressão que eu tenho é que o Washington Wizards não é. O problema do Washington Wizards não são as peças que lá estão, né? Mas é conseguir criar, conseguir desenvolver um modelo de jogo, um sistema coletivo, que perpassa o técnico, claro, mas perpassa as ideias de franquia. Acho que tirar um pouco essa ideia de que tá sempre há uma troca de, né? Há uma troca de melhorar ou uma troca de implodir. Mas, cara, é fechar, vamos. Esse é o nosso time. Vamos fazer esse time ser competitivo. Não sei, não vejo com grande empolgação a temporada do Washington Wizards, mas não me surpreenderia, né? Se o Anseld conseguisse encontrar alguma coisa, né? O time ficou muitos e muitos anos com o Scott Brooks, que, cara, assim, o Scott Brooks não era um técnico bacana, né? A gente acompanhou ele lá no. É um cara que ajudou demais o OKC, né? Desenvolveu talentos no OKC de maneira impressionante e dava moral no Durant, dava moral no Westbrook, talvez até muita moral, dava moral nos jovens todos, né? Olha que história linda que ele tem. Mas desde que ele chegou no Washington, tava muito claro que era um técnico que, cara, não pertencia à elite da NBA, né? Tem 30 caras melhores que ele, né? Que tiveram menos oportunidade e entregaram já trabalhos mais interessantes. Esse cara tá na NBA como head coach desde 2009. Então, a mudança, né, a chegada do Ansel, pelo menos sinaliza alguma tentativa em alguma direção. Agora, o que isso vai acontecer? Vamos esperar, vamos esperar. Vou torcer pro Washington se dar bem, viu, Lucas? Porque temos que alegrar o Prota e o Gabi. Tô contigo nessa, viu, Guilherme? E assim, é uma equipe que, uma franquia, né? Você falou,
talvez não seja peça, né? É franquia que se despede de promessas, né? O Otto Porter Jr., por exemplo, já foi esse cara, se ele der esse salto vai ficar bem legal esse Wizards, né? Já teve o Satoransky por lá, já tivemos o Kelly Oubre, né, também. Então, assim, é um time que muda muito fácil, né, de caminho, né? Não, agora não vamos mais por aqui, vamos por ali. E acho que essa estabilidade coletiva, digamos assim, faz falta também. Acho que o time mostrou uma evolução em relação aos últimos anos. A equipe começou a temporada bem, né? Até metade do ano estava com campanha positiva. E a saída do Bradley Beal, lógico, faz toda a diferença, né? Então, se a gente conseguir uma temporada inteira do Beal, temporadinha lá de 70 jogos, 75 jogos, acho que esse Wizards tem muita chance de macetar essa odd, viu, Guilherme? 35 vitórias e meia. Não é impossível imaginar que uma temporada cheia do Beal seja melhor, faça com que o time melhore uma vitória em relação ao ano passado, que teve o Bradley Beal pela metade, né? Metade de uma temporada. Então, segundo ano de trabalho do Wes Unseld, uma equipe que busca vitória, que o play-in já é meio que sucesso para eles. Então, acho que eles vão em busca até o fim aí. Acho que eles conseguem batalhar com o Knicks, conseguem batalhar com o Charlotte Hornets para subir, né? A equipe, segundo o Cassinho aqui, né, Guilherme? 12ª do leste, precisa ser pelo menos 10ª para conseguir um dos lugares no play-in. Lógico, todo mundo que foi para playoff ano passado é forte, Cleveland Cavaliers é forte, então eles já tem 9 equipes que a gente acha melhores do que o Wizards, mas com essas outras aí dá para brigar. Então acho que é uma equipe que vai estar até o fim, viu, Guilherme? Brigando por algo nessa temporada. Vou num otimista over aqui no Wizards, viu? Gostei. Vou fechar contigo nessa, então. Fechadão, Washington Wizards. Vou confiar no Anseld, hein? Técnico aí, interessante. Ficou muito tempo no Denver, né? Trabalhou muito tempo no Washington já lá atrás, depois foi pro Orlando. E aí tava muito tempo no Denver até o Washington buscar de volta. Torcer para ele dar esse salto aí, que seria bem-vindo uma equipe a mais aí no leste. Sobretudo, Lucas, porque esses times que jogam cedo, né? Pega aquela hora do Tem soninho, que né? ter caído, Pré-soninho. né? Tem que Tem que ser ter jogo bom para te manter acordado pro jogo do Golden o jogo State, que do vem muito leste. tarde, né? É isso, é isso. E agora, Lucas? Chegou a hora daquele quadro mais aguardado do país, hein? Guilherme, o quadro mais aguardado do país te traz uma surpresa hoje, viu? Algo jamais falado, eu acho, no Vamos Café lá. Belgrado. Se Washington Wizards. Eu tinha que buscar, Guilherme, alguma coisa que ia manter a juventude, né? Porque o Washington Wizards e Utah Jazz não são amigos da juventude, né? Não. Então, se o Washington Wizards e Utah Jazz fossem músicas de TikTok, Guilherme, quais músicas eles seriam? E se Mas como você assim? Pera lá. desconhece música de TikTok, cuidado aí que pode vir palavra de baixo calão nesse momento, hein? Cara, inacreditável o rumo que a civilização levou, né, cara? Porque as pessoas ficavam chocadas com o banheiro do Gugu, né? E Cara, o hoje, TikTok é meio que pra criança, né? É sub-18 o TikTok. E só tem doideira, velho. Um cara, é monte de pesadão. adulto fazendo conteúdo pesado pra criança. É bizarro. Ali, assim, a gente sabe que a civilização errou em vários aspectos, né? Assim, caminhou para caminhos perigosos em vários aspectos. Mas talvez o TikTok seja Um assim, um ponto expoente. fora da curva, né? Sabe assim? Tá, a civilização errou bastante, teve. Até onde vocês vão, né? É isso. O TikTok é para que a gente parar e falar assim: será, cara, que a gente vai normalizar esse tipo de coisa? Né? Será que tá tudo bem mesmo? Cara, Assim? você abre o TikTok, você passa 1 hora de 10 em 10 segundos. É terrível isso. Cara, é terrível. Terrível. É, como diria lá aquela música do Humberto Gessinger, Lucas, você envelhece 1 ano ou mais nesse último mês, né? Coisa assim. 10 anos, né? 10 anos ou mais nesse último mês. Vamos lá, E mas você tá se assim, sentindo mais jovem, hein? cara, Tô porque sentindo que você assim. tá ganhando tempo, viu, Gibas? Não, é porque Não é o te culpo. seguinte, né? Não, porque eu tô pensando assim. Não dá pra você falar, esse time é sobre a letra. Porque qual que são as letras, né? Eu vou sentar na piroca, eu vou fazer doideira com 1.000 anos. Assim, é um bagulho muito pesado. Então não dá pra Às fazer vezes isso. fala de arma também, né? Tem muita arma, né? Tem muita... Então, assim. E as músicas que eu conheço que tocam no TikTok são tudo meio assim, né? Então deixa eu pensar que foi um desafio bom esse, né? Pro Cara, tem Utah Jazz, TikTok pra receitas também, viu?
Você tá pensando, só tem coisa ruim no TikTok, tem receitas em um Não, o minuto. TikTok, ele tem esse mérito, que o algoritmo dele, Lucas, ele desvenda quem você é, né? Se a gente tá vendo só tosqueira, que a gente é um lixo, né? Tem isso também. Mas faz parte, né? Quem diz que não estamos ilesos a ser um lixo, né? Infelizmente. Aprendi isso aí com o Thiago Santinelli, né? Que fala, e aí, seus lixos? Pô, eu gosto muito desse cara. Não sei se vocês já consumiram esse conteúdo. Vou mandar pra você depois, Lucas, que vale a pena. Ok. Mas enfim, voltando. Cara, eu vou com o Utah Jazz. E o Utah Jazz, eu vou meter uma corda Pedrinho, né? A corda Pedrinho ficou famosa com o TikTok, né? Boa. Por quê, cara? O Utah Jazz não sabe mais onde ir, né? Já que a noite foi boa. E alguém fala, acorda, Pedrinho, que hoje é campeonato, né? E foi isso que o Jazz fez, né? Ele acordou o Pedrinho. O time não sabia mais por onde ir. Tava se achando bem ali, né? Situação boa. Agora, Aliás, Guilherme, grande ponto pro TikTok, né? O sucesso de Acorda Pedrinho. Porque se dependesse do clipe, velho, ninguém ia curtir Acorda Pedrinho. Então o críticas? TikTok Tá fazendo salvou críticas o Acorda audiovisuais? Pedrinho. Não, eu tô dizendo o quão importante é o TikTok, né? Pra você pensar no TikTok, imagino que muita gente já pensa, né? Já monta a letra e a melodia pensando, cara, isso aqui tem que ter 10 segundos épicos pra o TikTok, pra aquela menina que tá em todas as danças do TikTok, Guilherme, querer Cara, fazer, né? Larissa Manoela. A Larissa Manoela faz todas as danças. Até poderia olhar aqui agora quais são as últimas que ela fez. Cara, eu duvido que seja a Larissa Manoela a grande inventora. É porque, assim, os famosos chegaram na parada, mas tem a galera que é bizarra, que eles fizeram o TikTok ficar famoso por essas danças. Ok. São os TikTokers de raiz, O assim, né? raiz, é. Ok, eu achei que era mais. Mas enfim. Agora, pro Washington Wizards, eu tô pensando, sabe em qual, Lucas? Ah, Camisa do Grêmio, cara. Camisa do Grêmio. Foi uma das você vai ter que me primeiras. relembrar. Eu sei pelo título Camisa do Grêmio, Cara, é um que pior que tem eu não arma, não posso é? cantar. Eu não posso cantar, essa é a questão, né? Mas Mas eu pode fazer lembro. o nananã. Novinha. Camisa do Grêmio. É isso que eu gosto, é isso que me encanta. Cavalo branco. Pô, você não lembra Cara, dessa? eu boto camisa do Grêmio no Google, Guilherme, só aparece camisa do Grêmio pra vender, Pô, velho. que bom, né? Terrível. Que bom que ainda. Cara, agora por Canção do que MC essa música? Menor. Por que camisa MC do Menor? Grêmio, Guilherme? Cara, porque você olha pro time, não parece grande coisa, mas de repente você tá envolvido aí pensando aí nos talentos disponíveis nessa equipe e você fala assim: tá aí, gostei. Revoada, né? Vamos nessa. Ah, lembrei, Guilherme. Lembrou? Só na Lembrou? revoada contra o Revés. Você fazia até a dancinha dessa, cara. Cara, eu sabia que tinha, né? No veneno, com cabelinho na A régua e com régua a aí, camisa cara. do... Isso Você do acha que tá no... Grêmio. Vem no veneno, Guilherme? Wizards, então? Véi, Cabelinho na vou régua. dar uma na vacina. Tô fechadão aí Boa. com o Wizards. Cara, na Ah, verdade, então foi o que é veio. a música otimista, né? Música otimista, Otimista, curti. otimista. Casou muito bem, se passou no Um desafio, pouco Guilherme. belicista, né? Um pouco belicista aí, mais Era o que. Washington Bullets, afinal, né? Olha aí, pronto. E aí, agora no veneno, porque são magos, né? Tá tudo certo. É isso, tudo Tem certo. destaque final, Lucas? Aliás, o Tem Snape nada pouco se certo. fala, né? Qualidade do Snape com venenos. Se fala muito do fato do amor dele ter salvado a humanidade, basicamente, mas pouco se fala da qualidade do Snape preparando poções. Não tem o destaque final, Guilherme, só tem um apelo final, que é, por favor, amigo ou amiga, apoia o Café Belgrado, precisamos muito do seu apoio. Escuta na Aurelo, né? Se você escutou esse episódio aqui em outro aplicativo, que tenha sido a última vez, né? Escuta o próximo na Aurelo, por favor. Você pode escutar nos dois se quiser, não te culpo. Mas mete esse play na Aurelo, porque ajuda o algoritmo do Belgradão e ajuda também, de qualquer forma, o crescimento do Café Belgrado. Escuta na Aurelo, por favor. Aurelo.cc/Café Belgrado, apoia o Belgradão. Baixa o app da Aurelo. Fazendo isso, esse par de coisas aí, Guilherme, você ganha a eternidade no reino do Belgradão. É isso, o meu destaque final é que se você for de São Paulo e curtir um basquetinho e torcer pro Coringão, ou seja, são três coisas, né? Hoje, sexta-feira, 7h30 da noite, tem jogo. Corinthians e Paulistano, jogo 1 das quartas de final. Pode ser Jogão, hein? duas das três coisas já faz com que a pessoa deva ir pro jogo? Depende, né? Quais serão as duas, né? Porque se ela não for de Tipo, o São cara, Paulo, não dá. mas ele mora em São Paulo e curte o Corinthians, ou mora em São Paulo e curte o basquete. Não dá, vai pro jogo? Cara, se ele mora em São Paulo e curte o basquete e for palmeirense, eu prefiro que ele fique
em casa, né? Porque eu preciso de Não, energias. que isso. Não. Eu preciso de energias positivas pro Timão hoje. Não tenho nenhum interesse em E se o cara espectadores. não mora em São Paulo, mas curte basquete Corinthians, ele não deve ir pro jogo? Depende, né? Porque é muito longe às vezes, Ele né? Se pode for estar em perto. São Paulo já. Ok, se você estiver em São Paulo ou em mediações, né? For Guarulhos, de repente, que é do lado ali. Até pegar ali um Taubatézinho. Até Taubaté dá pra ir, então. Se você for de Taubaté pra Boa. cá, dá pra vir pra São Paulo. O jogo é no Parque São Jorge, de graça, de graça. Que Não, isso, velho. dá pra ir de metrô, dá pra ir de ônibus, fácil chegar, Vale 7 vaga? Cara, é jogo 1 das quartas de final, né? Então, Pô, vale o vaga, então. Corinthians precisa ganhar esse jogo porque os outros dois são no Paulistano, né? Por isso que eu tô fazendo essa força aí. O Corinthians tem Davonta Thomas, o americano que estreou aí, tá jogando muito. E grande elenco, né? Então, dá essa moral aí pro Coringão se você tiver aí. Agora, se você não for Coringão, prefiro que você torça de casa aí, porque eu preciso de gente torcendo a favor hoje. Valeu? Espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Um forte abraço e até a próxima.